Palavras não podem expressar o sentimento que eu tenho por Dragon Ball. Todo esse sentimento foi passado pelo Akira Toriyama através de sua grandiosa obra. Assim como um poeta expressa seus sentimentos, sua personalidade e sua forma de pensar através de suas poesias, um músico transmite o mesmo sentimento com cada acorde tocado e cada letra cantada. E assim nasceu o maior mangaka de todos os tempos, o artista que criou a maior obra de mangás e animes e revolucionou todo mundo que veio após ele. Torneios, características, carisma, todos os personagens que vieram após Dragon Ball têm uma pegada de inspiração do que o Akira Toriyama transmitiu para todos nós. Estádios lotados, jogadores de futebol, manifestações com um único propósito: homenagear o nosso grande e amado autor, Akira Toriyama. Obrigado por tudo. Eu não tive forças para me expressar sobre o seu falecimento antes, mas aqui estou agora, te agradecendo por cada momento. Às vezes que saí correndo da escola para chegar a tempo em casa, para poder assistir aquele episódio de Dragon Ball que já havia começado. Você se lembra quando você pegava R$1 ou R$2 para jogar Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, isso naquelas lan houses de PlayStation 2. Essas são épocas de ouro e tudo isso nos foi proporcionado graças a uma única pessoa, que alcançou pessoas de todas as idades e classes sociais. Simplesmente Akira Toriyama. Muitos influenciadores, assim como nós da família Ninshu, deixaram sua homenagem marcada no coração de cada fã que o segue e decidimos trazer cada mensagem aqui para você. Cada palavra transbordando sentimentos de tristeza, mas também de grande agradecimento. E embora uma grande perda, Akira Toriyama jamais será esquecido, pois sempre será lembrado e eternizado em nossos corações. Dragon Ball. Se não fosse por Dragon Ball, One Piece não existiria. Se não fosse por Dragon Ball, todos os animes de luta não seriam do jeito que são. E esse vídeo é uma homenagem, porque hoje infelizmente temos que agradecer pela partida de mais uma das pessoas mais importantes do mundo, Akira Toriyama. Eu sei que é meio confuso, tipo, eu nunca falei de Dragon Ball aqui, mas é muito mais confuso saber que... Porra, cara, que difícil. Eu lembro muito bem. A situação financeira nunca foi das melhores, mas todo mês eu conseguia arrumar R$3, que na época era muito, pra comprar CD pirata e jogar Budokai Tenkaichi 3 com os meus primos. Dragon Ball pra mim é tão pesado, mas tão pesado, que quando eu era criança, minha mãe não ironicamente cantava a abertura da saga Buu pra eu me acalmar e conseguir dormir. Acredito que não só eu como você, e também muitos dos seus parentes mais velhos foram marcados por Dragon Ball. E apesar de ser algo natural da vida, né, no caso a morte, eu não posso perder a chance de fazer isso. Muito obrigado, Akira Toriyama. Sem você, não existiria Goku. Assim como também não existiria o Luffy. E todo mundo não seria o mesmo mundo sem Dragon Ball. Sonzai shite, korete arigato. Toriyama Akira. Akira nasceu no dia 5 de abril de 1955 e iniciou sua carreira em 1978 com Wonder Island, mas a sua fama só veio de verdade com o mangá da Arale, o Dr. Slump, que foi publicado de 1980 a 1984, até que veio o que mudou toda a indústria dos animes, pois naquele ano, Toriyama começava a serialização do pai dos animes e mangá, Dragon Ball. A obra que inspirou o Big Three, formado por One Piece, Bleach e Naruto. Dragon Ball foi um marco na carreira de Akira e o maior anime da história, sem dúvidas. Cada transformação, sensação de superação, todos esses aspectos e vários outros eram nos transmitidos por Akira. E um dos eventos mais importantes que eu considero foi quando o Instinto Superior veio às telonas, unindo todos os países do mundo por uma única causa, que era assistir Dragon Ball. Akira Toriyama, obrigado por fazer parte da minha infância, adolescência e minha atual vida feliz. Descanse em paz, guerreiro. Tenho certeza que para nós que somos fãs de Dragon Ball e de animes no geral, vamos sentir a falta sim de Akira Toriyama, pois se não fosse Dragon Ball, não teria revolucionado o gênero e com certeza fez parte da minha infância e da de vocês também, e até hoje fazia parte. Então vá com Deus, guerreiro, que esteja no lugar melhor e que saiba, você foi muito importante para a história dos animes.
Vá com Deus. Se Akira Toriyama é importante na minha vida, foi através de Dragon Ball que eu tive as minhas verdadeiras amizades. Foi com Dragon Ball que eu aprendi a correr contra o tempo. Quem era que não corria voltando da escola para conseguir ainda pelo menos pegar a metade do episódio de Dragon Ball? Ver a jornada do jovem Goku treinando, ficando cada vez mais forte, superando todas as dificuldades, tentando sempre ajudar os seus amigos. Isso me fez ser um amigo e, é claro, uma pessoa melhor. Dragon Ball não marcou só a mim, marcou gerações. Ah, Akira, se você soubesse o quanto era bom ir com meus amigos para a locadora, ligar o PS2 e jogar Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Mano, era incrível. Eu fecho os olhos e lembro o quanto eu era feliz. E lá estava sua obra mais uma vez, me fazendo companhia, me fazendo ser feliz. E pode ter certeza, Dragon Ball é importante até hoje na minha vida. Obrigado, Akira. Obrigado, Akira Toriyama. Descanse em paz. Não é só um anime. Akira Toriyama e Dragon Ball foram responsáveis por mudar o mundo como a gente conhece. Akira, assim como todas as suas obras, conseguiu mudar tudo aquilo que a gente conhece, como cultura pop, mídia, jogos, cultura de países. O patamar do Japão, sendo o Goku utilizado muitas vezes inclusive como embaixador do país. E falando em Japão, depois de Akira Toriyama, o mundo dos animes e dos mangás nunca mais foi o mesmo, estourando a bolha e conquistando o mundo. Não é só um anime, é a sua lembrança, é a sua infância, a sua memória de dias mais fáceis, a lembrança de um parente querido que se foi, de dias onde você era mais feliz, podia correr, podia sonhar pelas nuvens, assim como o Goku. Uma memória de uma vida totalmente diferente, onde você era puro, assim como Dragon Ball, onde cada momento da sua vida estava ligado àquele anime que te ensinou muito, te ensinou a lutar, te ensinou a se reerguer, te ensinou a chorar, assim como cada momento que você aprendeu e cresceu assistindo aquilo, assim como provavelmente você, seu filho e qualquer geração pode estar ligado a isso, porque sim, está enraizado também na nossa cultura e na nossa forma de viver. Nós estamos ligados a Dragon Ball de toda a maneira possível. Preste atenção nisso aqui e tenha noção do quão grande é Akira Toriyama e Dragon Ball pro mundo. Após o falecimento de Akira Toriyama, governos de estado, governos de países, prefeituras, figuras públicas, presidentes de países, Jackie Chan, times de futebol, assim como todo e qualquer membro, núcleo, ONG, tudo que você possa imaginar, prestaram condolências e cartas para o mundo, para Dragon Ball, homenageando a sua obra Akira Toriyama. O que seria apenas um mangaka está sendo ovacionado pelo mundo inteiro, que tem muita gratidão por tudo aquilo que ele criou e a maneira com que ele entrou nas nossas vidas para nunca mais sair e mudar a gente para sempre. Só temos muito a agradecer a você, Akira Toriyama, e tudo o que você criou pra gente. Você jamais, assim como sua obra, nunca será esquecido. Nascido em 5 de abril de 1955, Akira Toriyama não sabia, mas o mesmo iria mudar o rumo dos animes no Japão e no mundo. Foi então que em 26 de abril de 1989 surgia algo que iria mudar os animes. Não só ia como mudou, naquele dia nascia Dragon Ball, onde não é errado afirmar que esse simples anime foi responsável por tudo que temos hoje. Eu me lembro de todo dia chegar em casa, ligar a TV e ver Dragon Ball. Esse anime me proporcionou algo único quando eu era criança. O mesmo me fez me tornar uma pessoa melhor. E sabe, Akira, olhando sua foto hoje, eu afirmo que seu sorriso realmente é resplandecente. E obrigado por fazer meu coração alegre. Obrigado, Akira, por ter feito a minha infância um pouquinho mais feliz. Essa é uma perda enorme para o mundo dos animes. A influência do Akira nos animes é avassaladora. E não só nos animes, em nossas vidas também. Quem assistiu Dragon Ball sabe o quanto essa obra mexeu com a gente. E o quanto o Akira influenciou gerações pelo mundo. Sem o Akira Toriyama não existiria Big Tree. Não existiria rivalidade de Naruto e Sasuke. Basicamente animes shonens talvez não existissem. Esse cara é gigantesco e ele partiu tão jovem. Ele que tantas vezes me fez rir com suas obras, dessa vez me
me faz chorar muito. Um dos sonhos da minha vida é visitar o Japão, e junto disso também seria tirar uma foto com Akira. É muito triste que ele tenha vindo a falecer tão jovem. A única coisa que eu queria nesse momento era poder usar as esferas do dragão para trazê-lo de volta. O Akira Toriyama é simplesmente um dos maiores mangakas de todos os tempos e também o autor da franquia Dragon Ball. Akira era incrível não só como profissional da sua área, mas também como profissional que conseguia trazer conexão e felicidade para as pessoas de todas as idades que adoravam e amavam o seu trabalho que ele executava com tanto carinho. A maior obra do Toriyama foi Dragon Ball, o anime que fez a minha infância e também de muita gente. Então, depois que eu acabei descobrindo essa notícia que ele veio a falecer, eu acabei ficando um pouco impactado, porque acaba mexendo com a gente. Saber que o autor daquela obra que fez a sua infância e fazia você voltar mais cedo da escola para poder assistir e pegar nem que seja os últimos minutos, acabou perdendo a vida e não vai mais poder continuar com o seu trabalho. Infelizmente não tem muita coisa para fazer a não ser desejar forças para as pessoas próximas do Akira Toriyama e também para aquelas que acompanhavam o seu trajetório, e também torcer para que o legado do Akira Toriyama não se encerre com a morte dele, mas que as pessoas que amavam ele continuem o seu legado com um novo ponto de partida. Simplesmente o maior shonen de todos os tempos, queira você ou não. Cara, assim, eu não tenho palavras pra dizer o quão Dragon Ball foi importante pra todo mundo. Pelo menos todo mundo que acompanha o meu conteúdo. Sem Dragon Ball, não existiria o Big Tree. Sem Dragon Ball, o shonen moderno que a gente conhece hoje provavelmente não existiria. Demon Slayer, Black Clover, Jujutsu, todos esses animes que você ama não existiriam sem Dragon Ball. E por tabela, esse canal no TikTok não existiria também. Dói muito, infelizmente ele se foi muito cedo. Dragon Ball Super ainda tá sendo escrito, Dragon Ball Daima nem chegou a sair, e ele falou que estava empolgado, mas a vida é um ciclo. Toda energia não nos é dada, toda energia é emprestada, e um dia ela tem que ser devolvida. Ele veio a esse mundo, ele completou sua jornada, ele mudou nossas vidas, e agora teve que partir. Que descanse em paz e que a família seja consolada. Tá, vamos lá. Eu queria falar o quão Akira foi importante na minha vida, mas foi algo muito mais profundo do que isso. Poderia falar que eu já só sou um criador de conteúdo por causa dele, mas foi algo mais além do que isso. Eu não sou apenas um criador de conteúdo porque ele revolucionou os animes do que eu falo. Me tornou um criador de conteúdo porque eu tive vontade de começar a criar conteúdo por causa de Dragon Ball. Comecei a ficar conhecido dentro da comunidade de Dragon Ball. Eu comecei a debater, defender, a criar teorias, a fazer tanta coisa. Eu li do início ao final várias vezes essa obra, desde a minha infância até hoje. Uma vez como leitor, outra vez assistindo, outra vez como criador de conteúdo. Meu nome Esfera Lunar vem de duas referências. A primeira referência seria do personagem Cavaleiro da Lua e a segunda de Esferas do Dragão, que formariam uma esfera lunar. Minha personalidade foi moldada através de personagens como Goku e de Vegeta. É triste pensar que o seu maior símbolo, as Esferas do Dragão, não podem te reviver. Eu posso não ter tido tanto dinheiro na minha infância, mas eu tinha um PlayStation 2 e Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 com horas jogadas com meus irmãos. Posso não ter tido dinheiro para comprar vários e vários mangás naquela época, mas eu sei cada uma de todas as aberturas já lançadas. É muito além de vamos encontrar as esferas do dragão, de seu sorriso é tão resplandecente, posso pressentir o perigo e o caos, só por terem existido outras obras de outros criadores que se basearam em você. Personalidade, minha vida e o quão grande eu sou hoje, mesmo não sendo muito, foi tudo baseado nisso. Sabe que você não vai ver o final do seu próprio mangá. Infelizmente, nós não temos a esfera do dragão. Quando eu recebi essa notícia pela primeira vez, eu não consegui expressar uma reação. É como se um sentimento de tristeza estivesse invadindo meu corpo e se espalhado pouco a pouco, à medida que eu ia aceitando esse fato. Eu simplesmente não estava conseguindo crer que o criador da obra mais importante da minha vida havia nos deixado. E cara, é muito complicado dizer o quanto isso é triste, o quanto isso magoa e o quanto isso vai atingir cada um que é fã de suas obras de forma diferente. Porque foi tão repentino, tão rápido, sabe? Akira se foi com 68 anos, uma idade muito pequena ainda mais para os japoneses, que geralmente têm vidas mais longas. Entender a importância do Akira pro mundo que a gente vive hoje, principalmente na cultura do entretenimento e das ficções, é essencial pra gente nunca esquecer quem foi este homem. Ele criou basicamente a obra mais revolucionária dos animes, a obra mais importante, a que causou mais impacto no mundo. Desde criança, meu pai sempre me mostrava Dragon Ball, lá com meus 4, 5 anos de idade. Pegávamos esses CDs aqui e eu ficava assistindo, né?
Dragon Ball aqui, GT episódio 7 aqui, tudo isso aqui é fita gravada para colocar em DVD para assistir essa obra. E se não fosse o Akira Toriyama, o mundo que a gente vive hoje da cultura dos animes praticamente não existiria. Existe um antes e depois de Dragon Ball, uma ruptura no mundo dos animes, uma influência muito absurda. Eu me arrisco dizer que a transformação mais famosa do mundo é o Super Saiyajin de Dragon Ball. E cara, eu sinceramente eu só queria prestar aqui minhas condolências, minha homenagem a esse mestre, a esse ídolo, porque eu sinceramente ainda tô absorvendo um pouco desse fato. Eu ainda não tô, sabe? Em várias noites eu ficava pensando quais seriam as pessoas que eu mais queria conhecer e dizer, pô, você é foda, você me inspira pra muitas coisas. Eu queria, sabe, só pedir o obrigado pelo que você fez aqui no mundo, sabe? E uma dessas pessoas com certeza era o Akira Toriyama. E agora, infelizmente, eu nunca mais vou ter a chance, nem mais ninguém que teria um sonho parecido de prestar esse agradecimento a essa lenda, né? Bom, muito obrigado por toda a sua contribuição aqui no mundo, tio Akira. Que você descanse em paz. Nós prometemos que você jamais será esquecido.